Seguinte, boas-vindas aqui ao meu canal do YouTube. Pois é, meu canal particular, você que deva ter me visto lá na Open com uma porrada de vídeo, agora está me vendo aqui no meu canal, mas eu não mudei o rumo, continua sendo Open Mind. É apenas uma pequena mudança de estratégia que vocês vão entender ao longo do tempo. Mas aqui eu quero explicar o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu estou fazendo todo esse negócio. Primeiramente, para os mais novos, eu quero me apresentar aqui. Muito prazer, meu nome é Luiz Guilherme, eu tenho 29 anos e eu trabalhei durante mais de 7 anos aí na educação e vi diversos problemas, mas um em principal que eu acredito que, se for de fato consertado ao longo do tempo, vai mudar muito os rumos da educação e, consequentemente, da nossa sociedade. Porque é o seguinte, eu trabalhei durante mais de 7 anos aí na educação, no caso na escola da minha mãe, e fui um pouco de tudo, né? Ensinei, fui faxineiro, fui porteiro, coordenei, limpei piscina, enfim, fiz tudo o que você possa imaginar. E aí o que acontece? Eu via muito a questão do prejuízo da questão do ensino e do aprendizado das crianças dentro de sala de aula e também dentro das suas próprias casas. E aí eu ficava pensando, poxa cara, como é que pode um negócio desse não melhora? A gente tenta fazer o nosso melhor, tenta jogar uma coisa diferenciada, pai reclama, criança não entende. Também recebo reclamação da minha mãe, que era a diretora da escola na época, e algumas críticas de alguns outros colegas. Poxa, tem alguma coisa errada nessa questão. E aí eu pensando e vendo o comportamento das pessoas em geral, tanto professores quanto pais, eu estava percebendo que o ensino atual não está alinhado com a evolução do mundo que está ocorrendo atualmente. Por quê? Porque o que acontece nas famílias e nas escolas é mais ou menos essa linha de raciocínio da qual eu vou repassar aqui para você. Primeiramente, tudo começa em casa. E começa de que maneira? Os pais, eles repassam aquilo que eles receberam de seus pais, no caso da avó das crianças, para os seus filhos. Até aí tudo bem, tudo de boa, tudo tranquilo, isso é cultural, isso é passado de geração em geração e sempre foi assim. Só que chegou nessa era da tecnologia, de avanços assim, que foram através do advento da internet, né? Você pode ver que eu estou gravando de um smartphone, não de uma câmera profissional, e colocando esse conteúdo no YouTube, e a gente vê que isso é um avanço muito grande. E o que acontece? Tudo aquilo que os pais receberam de seus pais e estão fazendo as mesmas coisas, né? O mesmo repasse, essa mesma distribuição de informação, digamos assim, para suas crianças, já não serve mais. Justamente porque as crianças de hoje, elas têm um alcance às tecnologias de uma maneira absurda e elas estão pensando assim, ó, de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática e fora desses padrões que estão sendo colocados, tanto dentro de casa quanto na escola. E aí acontece muito da questão de o pai se perder demais. E aí o pai não sabe o que fazer, ele tenta de tudo e até faz coisas muito erradas, chegando até ser violento demais dentro de casa e não consegue educar a sua criança da maneira que ele desejava. E aí o que acontece? Ele simplesmente acaba erroneamente jogando essa responsabilidade para a escola. Até aí já é um problema muito grande. Mas o que piora a situação é quando chega na escola. Justamente por quê? Porque a escola, ela acaba abraçando essa causa. Não é uma obrigação dela, mas ela acaba vendo que, assim, ela olha assim com muito carinho e pensa da seguinte maneira: poxa, a gente não tem essa responsabilidade tal e tudo. Vamos tentar aqui pegar isso daqui, pode ser que dê certo e tudo tal. E aí, ela pega dessa maneira, só que ao invés de pelo menos contornar um pouco do problema, ela acaba piorando. Justamente por quê? Justamente muito parecido com aquilo que ocorre em casa, mas no âmbito de sala de aula. Porque o ensino e o aprendizado das crianças dentro de sala de aula não está voltado para o mundo atual. Ou seja,
Não há uma combinatividade de matérias, como por exemplo a questão de educação financeira com matemática, ou a questão de trabalhar um pouco da oratória em apresentações que envolvam as matérias de língua portuguesa. Então, coisas assim, também outros tipos de exemplo que não são utilizados dentro de sala de aula, acabam engessando a criança, ou seja, ela já vem de um ambiente ruim, que teve esse tipo de problema e acaba piorando dentro de sala de aula pelo fato de que o ensino e o aprendizado voltado para ela ainda é muito engessado. E assim, eu penso muito nessa questão de colocar hoje o ensino e o aprendizado da criança muito mais também agora pelo que nós passamos. Justamente porque esse negócio todo que você sabe muito bem, eu não vou falar aqui porque senão o YouTube me bane e um abraço, mostrou de uma vez por todas que trazendo as novas tecnologias para o ambiente de sala de aula, as coisas podem mudar de uma maneira muito positiva. Óbvio, todo início de mudança tem esse caos. Os pais não conseguem se adaptar muito bem, os professores mais ainda, e fica muito esse caos aí. Mas é como eu digo, essas tecnologias vão sendo modeladas, vão sendo adaptadas até chegarem num ponto padrão aonde elas podem ser utilizadas de uma maneira realmente muito positiva dentro de sala de aula. E eu até estava comentando isso com uma amiga, que foi muito essa questão dessas aulas à distância. Por quê? Porque ela estava me contando da seguinte maneira: olha, Guilherme, eu vou te dizer uma coisa, nada de fato vai ser como antes. Por quê? Porque a maioria dos pais, pelo menos boa parte deles, eu posso te dizer isso, porque eu ensino também, eles vão decidir manter as crianças em casa. Justamente porque ele vai perceber, pelo menos aqueles pais que conseguem ter controle dentro de casa, que é muito melhor no custo-benefício, tanto de preço quanto de estar ali em loco o tempo todo na educação da criança dele, que é muito mais fácil ele poder ali fazer aquele ensino remoto com a sua criança ali perto. E também, quem sabe, adotar o homeschooling, porque para quem não sabe, o homeschooling já é adotado no Brasil em pouca incidência, mas não é, digamos, regulamentado. Mas eu acho que essa regulamentação, através do MEC, se torna fútil, se torna prejudicial, justamente porque o MEC vai jogar os padrões deles e não os padrões que os pais realmente precisam. Pois é. E aí acontece que essa linha de raciocínio da minha amiga realmente está correto, justamente porque a tecnologia veio de uma maneira como se fosse assim uma porrada só, pegou todo mundo de surpresa, realmente estava naquela coisa assim, parecia que ia ser um ano comum, né? Mais um ano aí que ia ser dado aquelas aulas daquele mesmo jeito, um pouquinho mais diferenciada pelo fato do ano, mas em geral muito mais do mesmo. E aí veio todo esse negócio, mudou toda a conjuntura e tem ainda esse problema da adaptação, que muitos pais não conseguiram se adaptar e muitos professores também tiveram essa dificuldade de adaptação, melhor dizendo, e aí a gente viu muito mais do que nunca que a tecnologia está vindo aí e que cada vez mais, tanto dentro de casa quanto dentro da escola, a gente tem que voltar o ensino e o aprendizado das crianças de acordo com o que está acontecendo no mundo aqui fora. Entende como é? Cada vez mais que a gente entender essa questão, cada vez mais que os pais e os profissionais da educação, incluindo professores, diretores, coordenadores, entenderem esse padrão, pode ter certeza que a educação, ao longo do tempo, a médio e longo prazo, vai mudar de uma maneira positiva e muito interessante até, fazendo as próximas gerações serem melhores do que a de hoje. E por isso que eu defendo aqui essa questão de trazer o melhor para vocês, trazer um pouco dessas instruções, né? Misturando a questão de aprendizado dentro de sala de aula e dentro de casa para as nossas crianças, também um pouco de desenvolvimento pessoal, alguns outros conhecimentos combinados com isso, enfim, pretendo aqui no meu canal trazer o melhor dessa questão para que consequentemente eu possa fazer um pouco aí para você do outro lado, porque várias pessoas podem ver esse meu conteúdo, mas se uma replicar e der muito certo, pode ter certeza que já valeu muito a pena,
que é uma pequena sementinha plantada que talvez lá no futuro dê bons frutos, não só para mim, mas para vocês aí principalmente, que é o mais importante de tudo. Tudo bem? E é isso, né? Isso aqui foi o meu recado que eu deixei para vocês, daquilo que realmente eu quero fazer aqui no meu canal. E se você gostou, apesar de todas essas falhas, né, que a gente sempre vai cometer esses erros, é muito normal, curte e compartilha com o máximo de possível, com o máximo possível de pessoas, ó. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, a gente poder trocar uma ideia sobre isso, para você saber o que você acha de fato, o que pode ser de fato incluído dentro de sala de aula através dessa minha linha de raciocínio e também outras coisas aqui que eu não abordei, que você pode abordar e vai colaborar demais. E ó, clica no botão de se inscrever e clica na sineta, porque vai ter vídeos aí. Por enquanto eu vou botar um por semana, mas aí ao longo do tempo eu vou aperfeiçoando para tentar botar 2, 3 vezes por semana, porque lá no canal da Open Mind foi todos os dias, mas aqui eu vou tentar colocar numa frequência inicialmente uma vez por semana, pelo menos nesse mês de fevereiro agora, e aí de março para frente talvez eu faça 2, 3 vezes, vai depender daquilo que vocês de fato forem querer aqui no nosso canal, tudo bem? E é isso, até o próximo vídeo.